Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro AsiuCast, o podcast onde nós falaremos sobre gestão médica, gestão do seu consultório, do seu negócio médico. Eu sou Pedro Dória, para aqueles que ainda não me conhecem, sou médico e sou um dos sócios aqui da Aziu e tenho o prazer de receber o Bruno, que hoje é nosso sócio, né? É nosso diretor dentro da Aziu, que é consultor, mentor, conselheiro, já tem mais de 10 anos de experiência nesse mercado. Vou deixar você falar um pouco mais, Bruno, sobre você, mas é formado em administração de empresas, tem MBA de finanças e, claro, hoje é um dos fundadores da Ziu, que é uma empresa que atua no segmento de saúde e já teve mais de 150 milhões administrados, né, sob sua tutela. Então seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado por participar aqui com a gente nesse primeiro episódio. Obrigado, Pedro. É um prazer falar sobre gestão, algo que eu vivo no meu dia a dia, né? É um tema que faz parte, inclusive, da minha vida, não só profissional, mas pessoal. Então, falar sobre esse tema e um pouquinho sobre a nossa missão, enfim, e ajudar também o médico que está na outra ponta e deseja alcançar alguns dos seus objetivos, né, ou todos eles, é sempre um privilégio para mim compartilhar um pouco aí de toda a nossa trajetória, de toda a nossa experiência. Espero que de alguma forma eu consiga impactar um pouco aqui a qualidade de vida de todos que estarão com a gente ao longo desses próximos minutos. Maravilha. Então, Bruno, já falando sobre o tema do nosso podcast, eu acredito que início de ano, a gente está começando 2025, muitos colegas estão ou em processo de finalizar a residência, ou mesmo já estão atuando no mercado, mas todo início de ano tem aquele, né? Vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa nova. E eu percebo que a gestão médica talvez seja um dos temas que a gente menos tem contato ao longo da nossa formação e que é importante para a gente poder se posicionar no mercado, a gente precificar nossos serviços. Então, antes da gente entrar na nossa pauta especificamente, eu queria te perguntar assim, o que é que te motivou talvez a sair da parte bancária, que foi a tua origem, da parte de administração, e o que é que te motivou a atender diretamente o público médico, ajudar os médicos nesse posicionamento de mercado? Muito bom. Bem, como você bem disse, eu venho no mercado financeiro, né? Tive uma passagem de um pouco mais de 10 anos no mercado financeiro e naquele momento, ao longo dos anos que eu tive ali de oportunidade de atuar, eu conheci diversos médicos e, consequentemente, conheci os desafios que esses médicos tinham em relação à gestão do teu negócio, né? Então, a gestão financeira e a gestão empresarial realmente ali dos seus consultórios, das suas clínicas. Porém, antes de chegar de fato ali na medicina, na área da saúde, eu tive alguns anos de consultor empresarial, que eu ainda sou, né? Então, hoje eu atuo em duas frentes, dois pilares. Nós temos a Ziu, que ela possui um foco exclusivo na área médica, né? Atendendo a consultoria empresarial, só que voltada para a área da saúde, e eu também tenho um portfólio aí de empresas que eu atendo de outros segmentos. Então, eu venho da consultoria empresarial. Lá por em meados de 2015 a 2016, eu e o Alexandre, que é nosso sócio aqui também fundador ali junto comigo da Ziu, nós em uma conversa ali na agência, né, em um determinado dia, nós começamos a desenhar algo que se conectasse com ajudar os médicos a não serem não existe uma palavra melhor do que isso, a não ser enganado pelo banco. Então, acho que foi um dos principais pontos que nos levantou ali. Poxa, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ajudar esses médicos que não têm nenhuma visão de gestão na faculdade e estão adquirindo produtos que não fazem o menor sentido, estão gastando dinheiro, estão queimando o teu dinheiro com isso, e eles acabam fazendo justamente pela baixa consciência, baixo entendimento em relação à gestão financeira, gestão empresarial. Então nós precisamos ajudar esses médicos a não caírem mais nessas armadilhas, né? Principalmente ali dentro do mercado financeiro. E quando eu falo sobre isso, um dos pontos que me motivou a sair do banco não foi nem somente a questão de ajudar as pessoas ou levar um conteúdo que fizesse elas a ter consciência de que, poxa, eu preciso refletir um pouco melhor na minha tomada de decisão, sabe? Eu não posso seguir exatamente somente o que o meu gerente está dizendo, né? Porque existe uma questão de conflito muito grande. O mercado financeiro hoje, embora ele é importantíssimo, porque ele impulsiona muitos negócios, mas
ele também acaba, por uma questão de necessidade de receita, recomendando vários produtos que não faz sentido. Então, eu vi isso por muitos anos, não só em clientes médicos, como também em diversos clientes de segmentos empresarial que também não tinham essa consciência, né? Porque embora o médico ele não tem a visão de gestão na faculdade, mas o empreendedor hoje no Brasil, muitas das vezes, ele também não tem a, ele não tem ao longo da sua trajetória o conhecimento sobre gestão, né? Se eu for olhar para a gestão, para o mercado empresarial no Brasil, a grande maioria dos empreendedores eles são altamente técnicos. Então ele sabe muito bem do seu produto. E não seria diferente na medicina. O médico ele sabe muito bem sobre como fazer medicina, como atender bem o paciente, curar o paciente, né, e cuidar dele ao longo da vida. Acontece é que o empreendedor, em alguns momentos, se ele teve uma trajetória dentro de uma universidade através da administração de empresas, ou marketing, ou engenharia, ele tem um pouco, né, já de conhecimento em relação à administração e à gestão. O médico ele não tem, né, nenhuma oportunidade de transitar sobre esses assuntos. Eu acho que é por isso que acaba sendo um pouco mais desafiador, né? Mas o que nos motivou, né, o que me motivou particularmente estar com essa missão de ajudar o médico a assumir o controle total do seu negócio, que é isso que a gente faz hoje através da gestão, né? É dar o controle da tua própria operação para o empresário médico. Então, o que me motivou foi realmente mostrar para ele, olha, existe um caminho aqui mais sólido e que vai te fazer crescer e construir a tua qualidade de vida. Então, vem por esse caminho. E olhando para esse público, que é um público que é muito assediado, porque quando nós construímos a ZIO, um dos principais motivos, o que nós falávamos lá no começo, né, que muitas das vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho de algumas frases que nos motivava lá atrás, né, que era fazer parte da nossa missão, da nossa causa, né, dentro desse segmento, que é de fato atender o médico sem bandeira, né, com a bandeira branca. Então isso significa, cara, eu não sou XP, eu não sou Santander, eu não sou Itaú, eu não sou Banco do Brasil, eu não sou Bradesco, mas eu vou te levar quais são os caminhos que você pode percorrer, que vai te trazer mais resultado, e a minha bandeira, na verdade, é a sua. Então, essa era a nossa fala lá no começo, né? Então, eu vou te trazer toda a experiência bancária para te ajudar nessa caminhada, né? Toda a experiência financeira para te ajudar nessa caminhada, só que a minha bandeira vai ser a sua, então eu vou brigar por você. E aqui não tem nenhuma questão de conflito de interesse, porque eu não ganho vendendo algum produto para você, eu ganho com o teu sucesso, eu ganho te ajudando, né? Então, o que foi um dos pontos principais que me impulsionou para sair do mercado financeiro. Porque para mim chegou um momento que, embora eu estava muito bem encarreirado ali, poxa, tinha é, com 23 anos ali, para 24 anos, eu já tinha um bom cargo, eu já ganhava muito bem, só que eu não estava satisfeito, não fazia mais sentido para mim, porque não existia propósito por trás daquilo. Poxa, eu tinha que oferecer e recomendar produtos que eu sabia que não ia ajudar o meu cliente, mas que ia ser uma receita na veia do banco, né? Então, ou seja, a partir do momento que você não consegue enxergar mais um motivo, um propósito ali, acaba não fazendo muito sentido. Então, eu, embora era novo ainda, falei, pô, eu tenho a vida inteira pela frente, eu vou fazer alguma coisa que eu consiga de fato preencher uma lacuna, né? Então eu vou ajudar, eu vou apoiar através dos meus negócios e eu particularmente, Pedro, acredito que o crescimento ele só se dá quando existe uma causa, um propósito ou uma intenção positiva. Porque se a intenção ela não for positiva, dificilmente você vai crescer. Você pode crescer até um momento, mas dificilmente você vai ter solidez e vai construir algo perene em relação ao business, em relação ao negócio. Bruno, mas por que que o Itaú ele cresce tanto, o Santander? Eu não estou aqui para falar mal dos bancos. Os bancos eles são fundamentais dentro do Brasil, né? Só que o mercado financeiro hoje ele e a política andam de lado. Então eles fazem muitas coisas, cobram muitas taxas e juros abusivos que, enfim, eles têm algo que o empreendedor brasileiro não tem.
né? Então, algumas entradas ali, alguns avais, né? Que o empreendedor ele não tem. Então, é sobre isso. Então, foi por esse motivo que eu, obviamente, deixei o mercado financeiro e vim empreender para ajudar os médicos a elevar esse nível de consciência e realmente conseguirem construir algo grandioso, perene e que lhe proporcione resultado, né? Então, é isso. Maravilha. E aí eu vou puxar um gancho de uma coisa que, assim, a gente percebe que o ano de 2025 tende a ser um ano bem desafiador do ponto de vista econômico no Brasil. Então a gente tem aumento de juros, um desarranjo fiscal, um aumento de déficit primário. Então, quando a gente olha para a política econômica e a gente olha para o mercado financeiro, existe uma tendência ao empreendedor não querer tomar risco. Isso vai para o próprio médico. Então, se você tem um patrimônio construído, às vezes não faz sentido você expandir tua clínica, ou às vezes você ir se arriscar dentro de um negócio novo no mercado, porque você tem uma rentabilidade muito boa. Ou mesmo, se você não tem o capital e você quer iniciar o teu consultório, os juros estão muito altos. Então, assim, qual na tua percepção seriam os principais desafios que os médicos vão enfrentar nesse ano de 2025 e como eles poderiam navegar, talvez, dentro desse cenário mais adverso, para que quando o cenário melhore, porque eventualmente ele tende a melhorar, né, a economia de ciclos, ele poder já estar bem posicionado e que ele consiga surfar essa onda positiva no futuro. Como é que você acha que ele poderia. Quais seriam esses desafios e como ele poderia se posicionar para poder navegar bem esse período? Perfeito. Eu vou voltar um pouquinho em relação a um tema que, na minha visão, é importantíssimo, mas eu quero começar dizendo que mar calmo não faz bons marinheiros, né? Uhum. Então, é, é só na tempestade que você realmente aprende a fazer uma gestão muito, muito assertiva, né? Então, se eu for olhar, por exemplo, para segmentos que têm uma alta margem de lucro, você não precisa ser muito bom em gestão para surfar a onda. Se você for médio em gestão, você ainda vai ganhar dinheiro, né? Porque a margem ela é muito alta. Agora, quando você está em um cenário em que a taxa de juros está muito alta, então se você vai construir uma clínica que você vai investir lá 2 milhões, você precisa levantar 1 milhão, porque você não tem o valor total, por exemplo, tomar uma decisão como essa requer muito planejamento. Então, o que eu diria, independente do cenário, independente do mercado, e aí por isso que eu falei que é importante a gente voltar um pouquinho atrás, porque o primeiro ponto aqui para o médico é entender e ter uma mudança ou atuar com foco na sua mentalidade. O que eu quero dizer com isso? Quando você começa uma operação, quando você começa um negócio, que é montar o seu consultório, você está aqui construindo algo que tem por propósito gerar valor. Então, se você constrói uma empresa, essa empresa ela tem que gerar valor, ela tem que obter lucro, gerar lucro para que ela consiga crescer. Então, quando você opta por começar o teu negócio, você está tomando uma decisão em se tornar um empresário, em empreender. Porém, existe um ponto muito importante, por que eu estou trazendo essa questão? Porque existe um viés que gera uma certa confusão e muito dos médicos eles desejam a liberdade e buscam o empreendedorismo para conquistar essa liberdade, mas quando eles seguem o caminho do empreendedorismo, eles acabam se aprisionando em algo que eu costumo chamar de ser o seu próprio funcionário. Então, existe um viés aqui muito importante que a gente precisa levar em consideração, porque, primeiro, tudo começa com a decisão. Eu vou empreender para gerar valor, para criar um negócio que vai gerar valor de fato, ou eu vou empreender para ser o meu próprio funcionário? Porque se eu for empreender para ser o meu próprio funcionário, sinceramente, não vale a pena. Você vai lá, aluga um consultório dentro de uma outra clínica e opera, atende seus pacientes lá dentro, vai ser menos dor de cabeça, o risco vai ser menor e você vai ganhar mais dinheiro. Agora, se eu for realmente empreender para gerar valor no meu negócio, aí eu preciso investir realmente em planejamento estratégico, em gestão e construir algo que seja um gerador de riqueza. Se eu estou falando, e por que eu estou fazendo toda essa contextualização? Porque, independente do mercado, Pedro, se o mercado ele está com uma taxa básica de juros, né, que é a Selic baixa ou alta, independente desse momento,
nós precisamos tomar essa decisão para entender o que eu quero, qual é o meu desejo. Eu quero empreender? Eu quero gerar valor? Perfeito. Então, se eu quero gerar valor, independente do momento de mercado, eu já preciso começar o meu negócio com um bom plano. Eu preciso entender que o meu negócio, eu tenho obrigatoriamente, como empresário, que saber todos os departamentos, ou tudo que está acontecendo em cada departamento, independente do momento. Se eu estou começando meu primeiro consultório, eu preciso entender de finanças, eu preciso fazer um planejamento e determinar o quanto que eu pretendo faturar, o quanto que eu pretendo ter de despesa, ou preciso ter de despesa para manter o meu negócio ativo, o quanto que eu vou gerar de lucro, qual que é o preço que eu vou cobrar, qual que é a margem que eu preciso ter no meu procedimento, na minha consulta, que vai ser suficiente para pagar as despesas operacionais, pagar o meu salário, gerar um lucro para que dessa forma eu possa reinvestir no meu negócio. Então, antes de mais nada, poxa, eu vou tomar um crédito. Não, não faça isso. Por quê? Porque se você não tiver um negócio já muito bem encaminhado, que você tem toda a gestão de forma planejada, que você consegue ter um controle absoluto do negócio, que você já paga um salário para você, que você entende com clareza qual é o seu lucro, antes disso você não tem que alavancar. Porque a alavancagem é para quem já está um passo à frente. E por que eu estou dizendo isso? Porque são muitos os empreendedores, inclusive médicos, que acabam construindo e se alavancando financeiramente, ficam com uma parcela alta e muitas das vezes aí acabam tendo que fazer o plantão e buscar outras fontes de renda, que a liberdade que eles buscaram quando o objetivo foi empreender, ela acaba caindo por água abaixo. Então, de novo, né, independente do mercado, se o mercado está com taxa alta ou taxa baixa, não importa, você precisa assumir o controle do seu negócio primeiro. Você tem o controle do seu negócio, você sabe exatamente o que está acontecendo, você consegue fazer uma previsão do futuro em relação às suas finanças, aí você começa a pensar. Por quê? Se eu tenho um controle de fluxo de caixa, um controle financeiro muito bem ali alimentado, você consegue entender com muita clareza se o seu financeiro, se o seu caixa tem capacidade de pagamento da parcela que você vai assumir ao alavancar. Então, poxa, agora eu quero construir, eu comecei no meu consultório, agora eu quero construir minha clínica própria, eu preciso levantar 3 milhões de reais, eu vou pagar uma parcela lá de 25 mil por, enfim, 20 anos, por exemplo. Perfeito, estou aqui fazendo uma conta hipotética. Mas, poxa, esses 25 mil cabe no meu fluxo e após pagar essa parcela eu ainda consigo pagar o meu salário como médico e ainda gerar um lucro ali de 20, 30% na última linha para o meu consultório? Consigo, perfeito. Quanto que esse investimento vai te gerar de resultado? Quanto que isso vai realmente gerar de ativo para você? O quanto que isso vai retornar? Poxa, eu vou para um lugar que eu vou conseguir atender mais pacientes ou proporcionar uma experiência melhor, vou aumentar o ticket da minha clínica. Então, tudo precisa ser muito bem embasado. O que eu vejo muito, voltando para a tua pergunta hoje, poxa, o mercado ele está ruim nós não estamos num momento muito propício para eu tomar crédito. Tudo depende. Se nós estamos num momento com uma Selic, como alguns anos atrás aí que a Selic estava lá embaixo, por exemplo, mesmo que você não tenha um bom planejamento, você pode estar fazendo um péssimo negócio. Por quê? Tudo depende do quão efetivo você está sendo em relação à administração da tua empresa. O mercado, ele não importa tanto quando você está assumindo o controle. Então, eu costumo dizer assim, se você me perguntasse hoje qual que é, se você tivesse que dar uma sugestão, uma única sugestão para o médico que está nos ouvindo para 2025, eu diria, assuma o controle total do teu negócio, porque senão o mercado vai assumir o controle por você. E muitos dos empresários e os médicos empresários que se depararem com essa força do mercado assumindo o controle por eles, não vão gostar do resultado. Então, está cada vez mais competitivo. Então, não tem mais espaço para quem não assume o controle da tua operação. Então, assim, não alongando mais,
Mas independente se a taxa de juros ela está alta, independente se você vai pagar 1%, 2 ou 3 em relação a essa alavancagem, né, 2 ou 3% ao mês em relação a esse empréstimo, essa alavancagem que será feita, a primeira pergunta que você deve fazer é: a minha empresa tem capacidade de pagamento? Esse é um ponto, porque às vezes, se eu for olhar para 3 anos atrás, poxa, poderia estar pagando 1% de despesa financeira, mas lá a minha empresa não tinha capacidade. Hoje ela tem capacidade de pagar 4%. Não tem Sim. problema, tudo vai depender realmente da margem e do teu nível de alavancagem. O que você vai fazer com o dinheiro e o quanto que de retorno ele vai te trazer. Né? Então, tudo começa assumindo o controle da tua operação e entendendo os seus indicadores financeiros. A partir do momento que o médico decide empreender e ser de fato um empresário, ele tem que gerar valor. Não tem espaço mais para o médico que ele continua sendo empregado da tua própria empresa. Então, se eu fechar as portas, eu não tenho a minha empresa, ela simplesmente para. Essa liberdade que ele busca quando eu quero sair do plantão, quando eu quero sair do plano de saúde, ela cai por água abaixo, porque você está sendo empregado do teu próprio negócio. Então isso não faz sentido quando o assunto é uma empresa que gera valor e uma empresa perene ao longo do tempo, e você não vai ter qualidade de vida com esse tipo de pensamento. Então, acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas essa é a minha visão de negócio, né? Minha visão em relação à operação. Perfeito. Não, eu acho que eu queria puxar dois pontos dessa tua resposta. O primeiro deles é falando a respeito da dificuldade do negócio quando a gente fala de serviço, né? O médico o médico que se propõe a empreender no próprio consultório, a gente vende serviço. E os negócios de serviço, em geral, eles têm alta margem. Então é como se fosse um paciente jovem, né? Ele aceita muito desaforo. Dá para você errar muito e ainda assim ter um consultório lucrativo. Quando você vai para um momento de maior estresse de mercado, que é o caso agora, crédito um pouco mais caro, talvez as pessoas querendo gastar menos, então menos pacientes chegando, uma competitividade dentro do marketing maior para poder atrair e captar esse paciente, a gente acaba tendo uma seleção natural dentro do mercado. Então, os médicos que fizeram o dever de casa, que estudaram sobre gestão, que têm uma empresa bem posicionada, que têm ela bem estruturada, organizada, eles passam por esse período com maior facilidade. Quem é o empregado do próprio negócio, como você mesmo falou, né? Eu sou funcionário só da minha própria clínica, mas eu não sou gestor dela. Você acaba ficando meio bambo, às vezes até saindo do mercado há algum tempo e voltando para trabalhar por outras pessoas, que nem sempre é uma má ideia. Nem sempre você trabalhar para os Exato, outros é ruim. exato. Às vezes é bom, porque você às vezes não tem essas habilidades. Mas aí, puxando isso, pensando nessa dificuldade maior do mercado, dá uma maior competitividade, e pensando que nem todos os colegas que querem ter um consultório próprio, porque pensam na liberdade e agora entendem que a liberdade ela não vem quando você empreende, muitas vezes ela diminui. Quais seriam as habilidades que o médico ou médica precisa desenvolver ao longo desse ano, ao longo desse tempo, para que ele seja um gestor melhor, para que ele seja uma gestora melhor, para que ela esteja melhor preparada para o que vai vir aí na carreira dela ao longo dos próximos anos? Muito bom. Ô Pedro, eu costumo sempre trazer que não existe segredo. O básico bem feito vai dar muito resultado. Uhum. Então, o que eu preciso saber? Fazer boas perguntas. E para fazer boas perguntas, seja para o meu time, seja para as empresas que eu estou contratando para me assessorar, uma empresa de marketing, um BPO financeiro, uma consultoria financeira. Então, eu preciso começar a fazer boas perguntas. E para fazer boas perguntas, eu preciso ter um mínimo de profundidade em todos os temas. Eu costumo dividir os temas de gestão em 5 grandes forças, né? O que a gente chama aqui na metodologia de 5G. Então, eu tenho lá a primeira grande força, o primeiro G, né, de gestão, que é marketing e vendas. Então, se eu estou começando um negócio, eu preciso pensar no oxigênio do meu negócio. Nenhuma empresa existe e consegue se manter viva se não houver vendas. Então eu preciso pensar no marketing e vendas. E eu preciso ter um mínimo de profundidade nesse tema. Preciso entender um pouquinho de marketing. O que eu preciso fazer para conquistar mais pacientes, né? O que eu preciso fazer para manter os meus pacientes?
quais são as ações que eu preciso executar. E ter um nível de profundidade em relação ao tema marketing e vendas, ele é crucial porque muitos médicos acabam trocando de agência de marketing. Tem médico que troca 10 vezes no ano e nenhuma dá resultado. E a questão não é a agência muitas das vezes, a questão é como o nível de consciência e profundidade no tema é raso, é muito pequeno, eu quero um resultado muitas das vezes de curto prazo, que ele não vai acontecer, eu não estou disposto a aguardar a construção, né, obviamente entender que é um processo de plantio, que a colheita ela vai vir, mas eu preciso ter paciência. E aí, obviamente, eu acabo também metendo os pés pelas mãos e fico trocando e pivotando o tempo inteiro. Então, ou seja, esse é o primeiro tema que eu recomendaria. Bruno, aonde que eu posso buscar esse conhecimento? Preciso fazer uma pós-graduação? Hoje, Pedro, aonde eu mais aprendo, sinceramente, que eu estudo todos os dias é podcast. Então, tem muito conteúdo valioso em podcast se você fizer uma boa seleção. A segunda força que eu gosto de compartilhar, depois que você vendeu e que você já está ali fazendo um bom marketing, atraindo o teu cliente, o teu paciente, conseguindo engajar e converter, você trouxe ele para dentro. Aí você precisa cuidar das suas finanças, porque você vendeu algo, recebeu um dinheiro e esse dinheiro ele precisa ser administrado. Entrou um dinheiro para dentro do seu negócio. É a segunda força, né? A segunda força G, que é a gestão financeira. Então eu preciso entender das minhas entradas e saídas. Bruno, o que eu preciso buscar de conhecimento em relação às finanças para começar? Fluxo de caixa. O fluxo de caixa, o próprio nome já diz que é o fluxo de dinheiro no tempo. Então, basicamente, ter um fluxo de caixa é o arroz com feijão. Já vai ajudar você a ter clareza de todas as suas entradas e de todas as suas saídas e o quanto está sobrando lá no mês na última linha. Além do fluxo de caixa, você precisa buscar uma clareza em relação ao demonstrativo de resultado de exercício. Você pode perguntar para o seu contador, você pode pesquisar no YouTube e entender o que significa esse relatório, que são relatórios. Um é um relatório financeiro, o outro é um relatório econômico. Então, ambos vão ajudar você a ter uma leitura em relação aos indicadores sobre a saúde financeira do teu negócio. Então, e por que isso é importante? Porque quando você faz uma gestão financeira assertiva, não adianta você vender, né? Não adianta você colocar o oxigênio para dentro. Você precisa ter a certeza que a tua margem, a tua precificação, ela está correta, ela está coerente. Então, um exemplo disso é quando você precifica um produto, ele te gera, a venda desse produto, ele te gera uma margem. E muitas das vezes nós chamamos de margem de contribuição, né? Então, a margem de contribuição é a receita de venda daquele produto, deduzido, então eu vou deduzir ali as despesas variáveis com os impostos, as despesas financeiras com taxa de cartão, por exemplo, comissionamento, vou deduzir o insumo, quanto que custou aquele produto, quanto que custou para eu realizar aquela execução do procedimento, os honorários médicos, por exemplo, e no final ali eu vou ter uma margem de contribuição. O próprio nome já diz margem de contribuição, ela vai contribuir com o quê? Ela vai contribuir com as suas despesas do negócio. Então, quando você analisa o total da sua receita e faz as deduções para chegar na tua margem de contribuição, aquele total ele vai contribuir para as despesas da tua operação e depois que você realizar, pagar todas as despesas, vai sobrar um lucro lá no final. Então, resumidamente, de uma forma muito simplista, é isso que acontece quando o assunto é a gestão financeira. Só que quando eu não faço uma precificação, quando eu olho lá para o meu concorrente, para o vizinho, para o colega, e falo, nossa, ele está cobrando R$ 1.000 no procedimento, ele está cobrando R$ 300 na consulta. Eu não posso fazer esse comparativo porque as despesas dele, muitas das vezes, são diferentes das minhas despesas. Então, talvez cobrar o valor que ele está cobrando vai gerar uma margem suficiente para honrar com as despesas que ele tem. No seu caso, talvez não seja suficiente. E aí você precisa. Claro que quando a estratégia é precificação, eu preciso levar em consideração a pesquisa de mercado, né? Porque não dá para eu vender algo muito acima do mercado. Mas, além da pesquisa de mercado, eu preciso ter uma coerência e ter uma margem suficiente para honrar com as minhas despesas. Essa é a segunda força. A terceira força, não menos importante, são os processos. Então, a partir do momento que eu fui lá, vendi, recebi o dinheiro, eu preciso entregar.
E para entregar, precisa existir um processo aqui. Como é que eu vou. Qual que é o processo? Eu vou recepcionar aquele cliente dentro da minha clínica, eu vou realizar o atendimento, eu vou gerar a nota, eu vou incluir na agenda, eu vou programar o retorno, eu vou faturar e vou oferecer aquele. Então, precisa existir um processo dentro da tua operação. É uma linha de produção, né? Se você for olhar desde o momento que o cliente chega para dentro, entra lá na porta da tua clínica, até o momento que ele vai sair, ele vai retornar, tem que ter um processo mínimo ali que vai fazer tudo acontecer. Então, essa terceira força são os processos. Bruno, mas eu tenho um consultório e tenho uma secretária. Não tem problema, existe um processo. O paciente não tem que vir pelo WhatsApp que vai realizar o agendamento ali pelo WhatsApp, aí depois ele precisa realizar a confirmação, aí ele vai vir para dentro da clínica, aí ele vai entrar para o consultório e ser atendido, aí ele vai passar pela secretária e realizar o pagamento, ele vai passar o cartão, vai gerar a nota. Enfim, tudo isso é um processo. Então, eu preciso ter um processo mínimo ali para entender se tudo está fluindo, está acontecendo da forma correta, né? Até para garantir que o paciente ele retorne. Mas quem que toca o processo dentro do negócio? É a quarta força, pessoas. Então eu preciso entender quais são as pessoas que eu preciso ter dentro da minha operação. Então eu estou começando meu consultório, eu preciso ter uma boa secretária para realizar os agendamentos de forma correta, para conseguir converter esses potenciais pacientes em agendamentos e aí, obviamente, trazer esses pacientes para o médico fazer o trabalho dele, né? Realizar o atendimento. E por fim, eu vou para a quinta força de gestão, que é a gestão por indicadores. Então, cada tema cada quadrante dessas forças Gs, cada quadrante ele vai ter um indicador. Então, qual que é o meu indicador de marketing? Poxa, eu vou entender aqui a geração de leads, por exemplo, que eu estou gerando e quanto que eu estou convertendo. E o financeiro? O quanto que eu quero faturar, qual que é a minha receita, qual que é a minha margem de contribuição, qual que é o meu lucro, quanto que de caixa eu estou gerando. No meu processo, eu posso ter um NPS. E as pessoas? Eu posso ter uma avaliação ali, algum indicador, enfim, alguma meta individual, algum plano de comissionamento, né? Então, o quinto é a gestão por indicadores. Então, assim, nossa, Bruno, mas tudo isso? Sim, empreender não é tão simples assim. Se fosse simples, todo mundo faria, né? Por isso que é uma escolha. Só que o que eu quero trazer aqui e deixar muito claro que eu trouxe, né, de uma forma mais macro essas 5 forças da gestão, que é a metodologia que nós utilizamos hoje na ASIU. Então, marketing, vendas, finanças, processos, pessoas e gestão por indicadores. Se você tiver um mínimo de aprofundamento em cada tema desse, você vai estar cada vez mais preparado para assumir o controle do seu negócio. Bruno, mas eu entendo de medicina, eu não quero entender de nenhuma força. Não tem problema. Então, não tome a decisão de empreender, tome a decisão de trabalhar para algum outro empreendedor e está tudo certo. Talvez você vai ganhar muito mais dinheiro, inclusive, trabalhando para alguém, trabalhando numa grande clínica, uma grande companhia. E está tudo certo. Eu conheço executivos que ganham muito mais dinheiro que muitos empreendedores. Então, não existe certo e errado aqui, é uma questão de decisão. Mas se eu decidir empreender, se eu decidir ser empresário, eu preciso buscar conhecimento em todas essas áreas. O mínimo que seja, eu preciso de uma certa profundidade. E para finalizar, Pedro, por que eu gosto sempre de trazer essas 5 forças e trazer esse nível de consciência? Porque se eu vou contratar um financeiro, por exemplo, eu preciso saber. Eu comecei a falar, a responder a tua pergunta, dizendo que o empreendedor ele tem que ser bom em fazer perguntas e não necessariamente em trazer as respostas. Então, quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Para você ser para você fazer boas perguntas, você tem que ter um mínimo de conhecimento em relação a todos os temas. Então, se você vai contratar um financeiro, precisa saber, mas qual pergunta que eu preciso fazer para o meu financeiro para eu não ser enganado? Porque senão eu entro no dia a dia, que é o que acontece com muitos médicos que me falam: mas eu não quero trocar meu financeiro porque eu confio nele. Mas eu não quero trocar minha secretária porque está há 10 anos comigo e eu confio nela. Mas qual que é o medo? O medo é de eu contratar um financeiro que pode me roubar? Beleza, mas o quanto que você pode perder, por exemplo, com um financeiro que pode te roubar,
você pode estar perdendo com um financeiro que não tem a competência, que você confia, mas não tem a competência em dar a direção correta, e que você está perdendo muito dinheiro. Você pode estar perdendo muito dinheiro na secretária que você confia, que ela não realiza os agendamentos, ela não tem capacidade de converter. E aí todo investimento que você está alocando em marketing não gera vendas. Então, finalizando aqui a resposta, eu preciso ter uma profundidade em relação a esses 5 temas, porque isso vai me dar corpo, vai me dar estrutura e mais know-how para gerir o meu negócio, independente se eu queira ter outros médicos trabalhando para mim ou se eu vou trabalhar sozinho. Eu preciso disso porque, com base nessa profundidade em cada área dessa, você não só vai ser um melhor empreendedor, um melhor empresário, como principalmente o melhor líder, porque independente de onde você quer chegar, você precisa liderar. Seja uma secretária, o teu caso, você tem que liderar essa secretária. Né? Se você tem agora um financeiro, você tem que liderar o seu financeiro. Se agora você tem mais um assistente de sala, você tem que liderar o seu assistente de sala. Então, você só vai conseguir liderar fazendo boas perguntas, e para fazer boas perguntas você precisa entender com uma certa profundidade cada tema desse que eu comentei aqui agora. Perfeito. Acho que a gente chegou a abordar bastante coisa aqui, Bruno, na tua resposta, e acho que muito possivelmente vale a pena a gente pegar cada um desses tópicos separadamente e abordar em futuros episódios, né? Cada um dos Gs, porque eu acho que tem muito conteúdo valioso aí e precisa ser aprofundado. Claro que nossa proposta aqui nesse primeiro episódio não é entrar exatamente na técnica que a gente utiliza em cada uma dessas coisas. É necessário tempo para que a gente discorra sobre esses temas de uma forma que faça jus à complexidade do tema. Só que eu queria pegar um ponto que você falou, que eu acho super importante, é que às vezes a gente está construindo um negócio e aí a gente para assim e fala, nossa, cara, isso aqui tá difícil. Né? A gente está batendo na cabeça nisso aqui já tem meses e a gente não consegue sair do lugar. E quando eu paro nesses pontos, eu falo assim, poxa, que bom que é difícil. Porque assim, me considero uma pessoa razoavelmente inteligente, as pessoas, né, que a gente tem como parceiros também são inteligentes, e fala assim, se eu tô batendo cabeça para isso aqui, imagina a barreira de mercado para esse produto que eu estou desenvolvendo. Porque se você tem um mercado que é muito simples, abrir um consultório é uma coisa que é relativamente simples. Você aluga uma sala, você decora ela, contrata uma secretária e você começa a atender. Agora, se você quer pivotar, de transformar o teu negócio do teu consultório particular para ser realmente um empreendimento que te traz uma renda sem depender do teu trabalho, aí você precisa desenvolver uma série de habilidades que poucos passam pelo processo complexo de desenvolver. Então, e aí eu volto àquela minha pergunta lá no início, falando sobre o cenário adverso. Toda vez que eu vejo que a coisa está muito adversa, que está mais difícil, eu fico feliz, falo, poxa, são menos pessoas que vão estar dispostas a percorrer esse caminho de dificuldade para poder chegar lá no resultado final. E aí, quando as coisas melhorarem, você vai ter aqueles que não fizeram o dever de casa, que vão pegar um pouco da subida, mas eu que fiz meu dever de casa, eu vou pegar toda a subida, né? Desde a vala até ele lá em cima. Então, acho importante a gente abordar esses temas e talvez passar para os colegas de casa que o empreendedorismo não é para todos, mas qualquer um pode empreender, né? Não é todo mundo que vai estar disposto a pagar o preço, mas não existe nenhuma barreira que te impeça de fazê-lo, exceto a sua disposição de correr o risco de fazer diferente. E aí, queria, só para a gente talvez fechar esse episódio e um tema que é um pouco controverso, que eu acabei de trazer, né, de que o empreendedorismo não é para todos, mas a gente falar um pouquinho sobre a diferenciação do médico quando ele pensa como CPF e quando ele encara a empresa dele como CNPJ e qual é o custo de oportunidade de algumas decisões. Se eu opto, por exemplo, quando eu optei por ter empresas e não atuar tanto como médico, eu tive um custo de oportunidade e ainda está caro para mim, porque hoje, 3 anos depois, eu ainda ganho menos do ponto de vista de renda como empresário do que eu ganhava como médico. Porém, eu estou fazendo a construção de equity, que é o valor das empresas que eu possuo. E aí, talvez puxar isso, como é que o médico avalia e entende como você pensaria se você fosse um médico na hora de você empreender ou de você ampliar os seus negócios agora em 2025, o que você levaria em consideração na tua decisão de ou pisar no acelerador e abrir um negócio, expandir o teu negócio, ou o que você olharia para você talvez pisar no freio e falar, não, olha, aqui talvez faça sentido eu me desfazer do consultório ou eu pausar um pouco meu projeto de expansão e focar
em melhorar a margem, melhorar a eficiência do meu negócio? O que é que você olharia, né, se você estivesse nessa posição? Primeiro eu faria uma pergunta para mim, qual que é o meu nível de disposição em relação a retardar alguns prazeres. Porque quando eu penso em negócios, eu preciso sempre entender que não existe algo de curto prazo, né? Então, o empresário, o empreendedor brasileiro, ele o tempo todo busca resultados de curto prazo e isso não existe. Então, para construir algo sólido, leva tempo e trabalho. Então, o primeiro ponto eu preciso entender, a, eu estou disposto a retardar alguns prazeres, né, de curto prazo para viver uma liberdade no longo prazo? Estou disposto. Então, perfeito. Então, você está preparado para empreender, né? Eu estou disposto a ganhar menos hoje, abrir mão de algumas questões importantes da minha vida, e pode ser tempo de qualidade, por exemplo, para que eu tenha mais liberdade no futuro. Então, você está disposto a crescer. Então, a primeira pergunta que eu faria para mim é essa. A segunda pergunta que eu faria é o que eu estou disposto a fazer para isso acontecer. Porque quando eu falo em negócios, eu preciso, se eu desejo realmente. Porque nós estamos num ponto de inflexão muito grande, Pedro, de mercado. Então, cada vez mais, o nível de concorrência ela aumenta. Então, não existe espaço para quem vai ficar em cima do muro. Ou eu vou crescer, ou eu vou trabalhar para, ou eu vou intraempreender, né? Eu vou empreender em outro ambiente, dentro de um hospital, dentro de uma outra clínica, mas eu não vou ser o empresário, o empreendedor. Então, não tem como você ficar em cima do muro. E para quem decide empreender, só existe um caminho: crescimento. Porque se você não está crescendo, você está morrendo. Para crescer, principalmente para 2025 e os próximos anos, você precisa levar em consideração alguns pontos que nós falamos aqui hoje. Então, se eu tomei essa decisão, se eu estou disposto a pagar o preço, eu preciso entender que só existe um caminho, é o caminho do crescimento. E para seguir o caminho do crescimento, eu preciso começar fazendo um bom planejamento. Então, não existe nenhum negócio que ele gere equity, um negócio que gere riqueza, se não houver um bom planejamento. Então eu preciso planejar e entender qual é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar nesse objetivo final, entendendo que vão existir vários momentos que eu vou ter que pivotar e mudar a rota, e está tudo certo, mas eu preciso ter um primeiro caminho. O segundo ponto extremamente importante que eu avaliaria é, com base e trazendo um pouquinho mais de ciência aqui e menos achismo, ainda eu vejo muitos empresários e muitos médicos gerindo o teu negócio através do achismo. Ah, eu acho que vai ser legal eu fazer isso, eu acho que vai ser bacana eu ir por esse caminho. Não existe achismo quando o assunto é gestão de negócios. O que existe é evidências, testes, e aí você vai avaliar o resultado. Gestão é a mesma coisa que analisar um exame. Você vai analisar o exame do Pedro e vai entender como estão os indicadores ali, como está o nível de saúde financeira do Pedro. Então, quando eu se eu estou realmente no segundo quadrante, que é quero crescer, quero empreender e estou disposto a pagar o preço, eu preciso entender quais são os caminhos e quais são os resultados chaves que eu vou buscar, né? Que vai, inclusive, me responder, aí vem nessa gestão por indicadores, quais são os indicadores que vão me responder se eu estou no caminho ou não. Quando eu traço uma rota, bom, eu quero crescer, estou disposto a pagar o preço e nos próximos 5 anos esse é o objetivo que eu quero construir. Perfeito. Agora, como nós vamos fazer isso? Qual que é o caminho que eu vou ter que percorrer? Se isso não estiver claro, dificilmente o médico vai construir alguma coisa. E aí eu costumo sempre trazer que grandes empresas, se eu for olhar, por exemplo, para a Amazon, para o Google, para grandes hospitais, todos foram pequenos um dia. E para se tornarem grandes players no mercado hoje, eles precisaram construir um caminho muito claro, um caminho sólido e percorrer esse caminho ao longo do tempo, dos meses e dos anos, ir avaliando todos os níveis de saúde da operação e pivotando, mudando a rota, e aos poucos eles foram crescendo com muita paciência, com muita ação.
né? Então, esse é um ponto muito importante. Não sei se eu respondi aqui a tua pergunta, mas se eu pudesse sintetizar uma questão importante em relação a tomei a decisão, quero crescer, já entendi que eu não posso ficar em cima do muro. Então, se eu for empreender, eu preciso crescer. E para crescer, eu preciso colocar na minha mente 3 pontos fundamentais. Primeiro, assumir o controle do meu negócio. Se você não assumir o controle do teu negócio, o mercado vai te controlar. E isso não vai ser bom, que vai com certeza te levar para um caminho que você não vai gostar. Então, assumir o controle do negócio é primordial. E aí, e quando eu assumo o controle do negócio, eu preciso ter um segundo pilar, que é uma gestão baseada em indicadores. Chega de achismo. Se eu estou empreendendo, se eu estou sendo empresário, eu preciso avaliar os indicadores, entender o que está acontecendo, o que está acontecendo em cada departamento meu, o que eu faço para crescer de fato. Eu não posso esperar, o mercado agora melhorou, agora as pessoas estão com melhor renda. Dinheiro, independente se o cenário ele está positivo ou não, alguns anos atrás eu estava conversando com um grande empresário e ele me falou o seguinte: o dinheiro ele não acaba, ele só muda de mão. Então, ele sempre vai estar em alguma mão. O que você precisa interpretar como empresário é atacar quem está com dinheiro. Então, é sobre isso. Então, quem fala assim, o mercado está ruim, a economia, realmente, óbvio que vai influenciar de certa forma. Mas a quantidade de dinheiro no mercado, ela é a mesma, ela só está distribuída de forma diferente. Então, de forma desigual. Né? Então, é isso que acontece em momentos de crise, por exemplo. Mas então, tomar essa decisão, né, poxa, eu realmente vou crescer e estou disposto a pagar o preço, eu preciso assumir o controle, fazer uma gestão baseada em indicadores para entender se eu estou melhorando ou não, e entender, Pedro, uma coisa que para mim em 2025 são 2 palavras-chave que ainda, na minha visão, muitos médicos não entenderam. E quem entender isso vai sair na frente, que é a retenção e a recorrência. Está cada vez mais desafiador. Se é especialista em marketing e venda, você sabe disso. Conquistar paciente novo, conquistar cliente novo está cada vez mais caro e cada vez mais desafiador, cada vez mais competitivo. Agora, o que você deveria levar em consideração é que existe um ouro dentro do teu negócio. E o ouro dentro do negócio significa o teu paciente, o teu cliente. Existem pesquisas, inclusive, que nos comprovam que conquistar um paciente novo custa de 5 a 6 vezes mais caro do que manter um paciente antigo. E quando eu falo desses temas, que é manter a retenção e manter a recorrência, é o que vai tracionar e fazer grande diferença na vida desses empresários nos próximos anos. Não é nem em 2025, é nos próximos anos. Entender o comportamento do cliente, melhorar a tua jornada, ter uma experiência melhor com esse paciente vai ajudar nesses 2 temas que vão influenciar o resultado de forma positiva. E só para finalizar, para contextualizar aqui e deixar claro esses 2 temas, que é a recorrência e a retenção, embora pareça ser uma coisa só, são coisas distintas. A recorrência, na minha visão como gestor, ela é o que vai garantir ali o paciente sempre retornando. Então, ter recorrência é fazer o paciente retornar mais vezes, né? Adquirir algum serviço mais vezes em algum determinado tempo. E a retenção, ela não significa necessariamente manter o cliente voltando. Por exemplo, uma cirurgia plástica, a pessoa não faz uma cirurgia todo ano. O cirurgião plástico, ele pode ter alta recorrência? Talvez não, mas ele pode ter uma alta retenção. E a alta retenção significa se manter sendo lembrado pelo paciente, na minha visão. Então, poxa, se eu estou me comunicando, se eu estou me mantendo de certa forma presente, seja porque eu proporcionei uma excelente experiência para o meu paciente ao longo do procedimento cirúrgico que foi feito, eu vou estar retido na mente do meu paciente. Então, o Bruno fez uma cirurgia no ano passado, mas ele nunca esqueceu. Então, ele sempre está falando de mim, ele me recomenda. Então, o Bruno, embora ele não está recomprando algum serviço, ele está me recomendando. Então, esses 2 temas são muito importantes. Por isso que, para mim, a palavra de ordem para os próximos anos é manter uma boa experiência para você aumentar o seu nível de retenção e ser ativo em relação a isso, ser
intencional em relação a esse tema e também atuar na sua recorrência. E aí a gente não dá para aprofundar isso aqui hoje, acho que é para um outro tema, e quando eu falo tanto de retenção quanto de recorrência, eu preciso já começar a entrar em tecnologias, como pelo menos trazer um CRM, né, que é um sistema de relacionamento com o cliente para dentro do meu negócio, para eu conseguir automatizar algumas funções e ter dados, ter informações que vão me direcionar em relação ao comportamento de cada cliente e conseguir absorver e aproveitar melhor a minha carteira, aumentando a minha base de ativação. Né? Então, ou seja, às vezes eu tenho lá 3.000 clientes cadastrados, mas somente 500 vieram no último ano. Então, ou seja, eu tenho mais 2,5 que eu poderia estar conversando, que eu poderia estar me relacionando e que potencialmente pode me gerar uma receita. E aí eu estou preocupado com o quê? Em fazer marketing o tempo inteiro para adquirir um paciente novo mais caro, e aí quando eu adquiro esse paciente, eu esqueço dele. Poxa, se eu quero cuidar do meu paciente, qual que é meu propósito? É cuidar do paciente ao longo da vida? Então, para cuidar, eu preciso estar próximo. Ninguém cuida à distância. E para estar próximo, precisa conhecer. Ninguém cuida se não conhece, se não acompanha. Então, é sobre isso. Me alonguei um pouquinho na resposta, mas na minha visão, se nós condensarmos esses critérios e esses pontos, eu não tenho dúvida que o empresário ou o médico que decidir ir para o segundo caminho, que é o caminho do empreendedorismo, que é o único caminho para essa decisão, é o crescimento, ele vai conseguir crescer se ele tiver na sua mentalidade, se ele tiver na sua cabeça, na sua mente, esses ponteiros, né, que vão direcionar as decisões. Maravilha, Bruno. Assim, eu acho que foi um papo bem rico. Abordamos temas bem diversos, mas acredito que tenho certeza que para mim foi muito valioso, para o ouvinte que está escutando, ele deve ter saído daqui com uma visão diferente sobre a gestão. Talvez tendo uma clareza se é para ele seguir esse caminho mesmo, ou talvez assim, poxa, estou entendendo que a coisa é um pouco mais complexa do que eu imaginava. Vou ter que dar uma estudada melhor para tomar a decisão se eu quero seguir ou E não. tá tudo bem, como você bem disse, e tá tudo bem, e tem muito dinheiro em ambas as decisões. Você Exato. pode ganhar muito dinheiro trabalhando para alguma outra instituição, como você pode ganhar muito dinheiro também sendo empresário. Então, Total. é, não tem decisão certa aqui. Sim, Existe a decisão que vai ser mais favorável de acordo com aquilo que faz sentido para sua vida, aquilo que faz sentido exato. para você. Então, assim, queria abrir um espaço, na verdade, para você dizer onde é que as pessoas podem te encontrar, consumir conteúdos mais seus, quais são as suas mídias sociais, o que é que você posta lá enfim, sempre estaremos juntos aqui quinzenalmente no nosso podcast, falando sobre gestão. Na maior parte das vezes será o Bruno trazendo os conteúdos, eu fico muito mais no papel de aprender, né? Mas sempre que eu puder também agregar alguma coisa, ficarei feliz. Então, Bruno, onde é que as pessoas podem te encontrar e consumir um pouco mais desse teu conteúdo que é bem vasto? Bom, primeiro que eu vou abrir aqui o nosso desafio, porque o Pedro, não só meu sócio, né, um cara que eu admiro bastante também, tem uma trajetória muito interessante, não só na medicina como empresário, que vai conseguir nos agregar muito aqui. E como host aqui desse podcast trazendo conteúdo, nós assumimos um desafio para quem está assistindo aqui, já estou deixando mais público ainda, nós Uhum. assumimos um desafio ontem, inclusive, que eu e o Sim. Pedro, no ano de 2025, iremos trazer muitos conteúdos de valores nas nossas redes sociais e também nesse podcast. Esse é o primeiro episódio. Nós teremos quinzenalmente episódios aqui neste canal, né, trazendo sempre conteúdo sobre gestão. Então, onde vocês podem nos encontrar? Neste canal, no YouTube, no podcast, né? E também aqui no nosso podcast. Pode nos encontrar no meu arroba Bruno Reis Gestão. Pode nos encontrar no arroba Azil Gestão Médica, azil.gestão médica, né? E pode encontrar também no Pedro, seu arroba, Pedro. O meu é arroba Pedro M. Dória, assim, mais simples. Aí, ponto. Então é isso. E é isso, Pedro. Para mim foi um prazer enorme. Eu estou bastante motivado com esse nosso desafio do ano de trazer mais conteúdo e conteúdo de valor sobre gestão e principalmente conteúdos práticos, porque eu acredito que muito gestor não acessa
todos os resultados e os objetivos que ele merece acessar, porque acaba trazendo muita complexidade para o teu caminho. E embora pareça ser complexo, não é complexo, é simples. Só que é trabalhoso e eu não posso mentir. Sendo muito claro, não é fácil. Aliás, não é complexo, é simples, mas é muito trabalhoso. Mas para tudo que vale a pena e tudo que gera valor, dá trabalho. Então é sobre isso. O que nós podemos, o que eu posso deixar aqui, que é uma missão muito grande nossa, é traduzir de uma forma muito simples para que vocês consigam atingir resultados de curto, médio e longo prazo, né, com ações muito práticas, muito simples e consigam conquistar aí os seus objetivos ao longo dos próximos anos no mercado tão competitivo que é a área da saúde e também o empreendedorismo, né? Então, é sobre Maravilha. isso. Muito obrigado a todos. Vejo vocês no nosso próximo episódio.